Gente, deixa eu falar para você que está assistindo o programa Piracicaba Agora. Vamos para o nosso quadro Saúde Agora. Oferecimento Unimed Piracicaba. Vai lá. E hoje no nosso quadro Saúde Agora, que tem o oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba, eu vou ter o prazer de conversar com a doutora Luciane Furlan Teodoro, ela que é médica cooperada na especialidade clínica médica e gestora na medicina preventiva da Unimed Piracicaba. Doutora Luciane, muito prazer revê-la novamente, obrigada por nos receber. Prazer é todo meu, é sempre um prazer conversar com vocês. Doutora, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e muito pertinente, dado aí as estatísticas, né? Doutora Luciane vai falar um pouco das especificidades, das particularidades dos idosos, que estão aumentando cada ano mais, né, doutora, aqui no Brasil? Com certeza, né? Com o envelhecimento da nossa população, segundo dados do IBGE, de 2000 a 2023, a nossa população praticamente dobrou de idosos, né? Então, a estimativa é de 33 milhões de idosos no Brasil e esse aumento está sendo exponencial. Então, é super importante conhecermos as particularidades do desenvolvimento, do envelhecimento, para que cada vez mais possamos oferecer o melhor acompanhamento e que os nossos idosos vivam com saúde, com autonomia, com independência, que é o que todos nós queremos. Exatamente. Doutora, esse crescimento, antes da gente entrar falando dos detalhes, ele se dá devido à qualidade de vida mesmo do brasileiro? Então, a nossa expectativa de vida está aumentando, né? Por melhores condições sanitárias, de educação, de alimentação, de cuidados em saúde. Então, assim, são vários pontos que colaboram para que a nossa população viva mais, seja mais longeva. Que bom, que bom. Isso é excelente, né? Porque acaba tendo aí um reflexo em toda a sociedade e a gente é um país que isso é recente, né, doutora? Países da Europa, por exemplo, a população idosa é muito maior do que os jovens, né? Pra gente isso vai ser uma novidade daqui para frente, a gente vai ter que saber lidar também com isso. Com certeza, né? Isso exige agora com o nosso país, né, e os países em desenvolvimento com a população idosa crescente, ter políticas, né, públicas, políticas em saúde para poder promover, né, uma melhor qualidade de vida a esse público. Perfeito. Doutora, agora para a gente iniciar falando especificamente desse período da vida, né, que é tão importante, dos trabalhadores, né, que nos assistem, que estão nesse período, que contribuíram tanto com o nosso país e estão, né, nesse momento da vida, num momento mais de calmaria, que assim deve ser, né, muitos aposentados, muitos ainda trabalhando, né, em atividade, mas que é inevitável acontecerem algumas mudanças corporais, emocionais, né? Vamos falar um pouquinho dessas principais mudanças corporais, doutora, Sim. na fase do idoso. Então, são várias as mudanças que ocorrem, né? Modificações, vamos começar com as modificações corporais nos idosos. Então, por exemplo, nós temos uma diminuição da quantidade de água corporal. Então, por isso, é super importante a todos os idosos consumirem água, porque isso causa, às vezes o idoso passa mal, por desidratação. Ele já tem uma quantidade menor de líquido no corpo, não ingere a quantidade de líquido suficiente, muito calor. Então, é super importante aumentar o consumo de água. É claro que tem algumas doenças específicas que isso não pode acontecer, né? Por exemplo, uma insuficiência cardíaca descompensada, mas são casos mais pontuais. Mas na maioria, lembrar sempre de consumir bastante água. Por exemplo, a pele no idoso, né? Ela fica um pouquinho mais fina, ela fica um pouquinho mais desidratada. Então, é super importante, além de ingerir bastante líquidos, sempre passar um hidratante, que muitas vezes a nossa pele do idoso começa a coçar, que é super comum. Só com a hidratação, passar hidratante, né? Tomar bastante líquido e hidratar a pele, esse prurido, essa coceira já diminui. Então é super importante. Às vezes,
começa a formar, né, hematoma só de encostar. E muitas vezes é por causa dessa fragilidade, né, da pele com o envelhecimento. Nós, por exemplo, no sistema cardiovascular, né, do idoso, ocorre um enrijecimento dos vasos. Então, nesse público é mais comum a hipertensão. Por isso que é importante ter hábitos de praticar atividade física, tomar cuidado com a obesidade, que isso pode aumentar as chances de hipertensão, porque esse fenômeno já aumenta a chance, por exemplo, de um idoso se tornar hipertenso, né? Outra coisa que é super importante são os rins, né? Os rins, eles realizam a filtração, né, do nosso corpo. E com a idade, a nossa capacidade, a nossa reserva funcional renal, ela diminui um pouco também. Então a gente precisa tomar muito cuidado, além de tomar bastante líquido, evitar consumo excessivo de sal, que a gente tome muito cuidado com alguns tipos de medicamentos. Então, no público idoso, a gente precisa usar com muita cautela, por exemplo, anti-inflamatório, né? Tem que sempre ter uma supervisão médica, porque tem algumas medicações, por exemplo, anti-inflamatório, alguns antibióticos que têm um pouco mais de nefrotoxicidade. Então, no idoso, já tem um pouquinho de diminuição da reserva, né? Cada um num nível. E se a gente expõe o nosso rim a pouco líquido, aí esses medicamentos que são mais nefrotóxicos, pode causar algum dano à saúde, né, do nosso idoso. São muitos detalhes que a gente tem que ficar atento quando a gente tem um idoso no nosso convívio, né, doutora? Agora, falando um pouquinho mais sobre a questão da hidratação, o idoso também, ele tende a não sentir tanta sede, né, doutora? Então, é importante as pessoas que estão ao entorno ficar sempre lembrando. Eu falo isso porque eu estou o tempo inteiro falando para minha mãe: mãe, bebe água, mãe, bebe água. E ela, é verdade, porque muitas vezes eles não sentem sede como a gente, né, um adulto. É isso mesmo? Doutor? Então, além de, às vezes, né, culturalmente, não ter o hábito de tomar água, muitas vezes eles têm muito problema de mobilidade. Então, ficar se deslocando ao banheiro, eles já evitam. Às vezes, por exemplo, no público feminino é muito comum incontinência urinária. Então, eles evitam tomar líquido, beber água, porque falam, porque daí eu vou ter que ir toda hora no banheiro. E a gente sabe que a hidratação é super importante. E a gente previne muita infecção urinária, por exemplo. Isso é só uma das coisas. A água é fundamental para o nosso corpo. Então, a gente culturalmente, né, a gente precisa ter esse hábito de beber água. A água a gente não ingere quando a gente tem sede. A gente tem que encarar a água como uma necessidade. Tomar líquido mesmo sem sede. E a gente precisa, é um trabalho em conjunto, né? Melhorar essa mobilidade para o idoso, para que ele consiga se deslocar ao banheiro. A gente precisa, aquelas idosas que têm problema, né, de incontinência urinária, alguns tipos de bexiga, que tem mais urgência de ir ao banheiro, procurar um profissional, um urologista para poder tratar, porque muitas vezes eles deixam de ingerir líquidos por todos esses motivos, né? Aí desidrata, aumenta risco de infecção urinária, então é super importante a família sempre estar dando esse respaldo. Às vezes é um idoso que tem um grau de demência, por exemplo, um Alzheimer, ele não vai lembrar, né, de se hidratar. Então a gente sempre pede ajuda, né, para a família, para sempre estar lembrando. Perfeito. E qual é o ideal, assim, no geral, doutora, a quantidade que um idoso deve tomar de líquido, de água por dia? Então, é muito variável, né? Depende das patologias que ele vai ter. Então, cada caso é um caso. Mas, assim, numa maneira geral, 1,5 litro, 2 litros, assim, se não tiver nenhuma contraindicação, já é um valor bacana. Ok. Doutora, agora falando um pouco do sistema imunológico, né? Explicar um pouquinho para o pessoal o que é o sistema imunológico que a gente tem e se tem alguma alteração nessa fase do idoso. Então, o sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Todas as vezes que o nosso corpo tentar ser agredido, nós temos como se fossem soldados que nos defendem. Cada soldadinho é para um tipo específico. Tem soldado para bactéria, que é o nosso sistema imunológico. Eu chamo de soldado para ficar mais fácil. Então, contra as bactérias, outros contra os vírus.
contra partículas que se formam de câncer, tem vários fungos, tem vários tipos de agressores. Com a idade, alguns idosos eles conseguem manter o sistema imunológico mais ativo, funcionando de uma forma eficaz, mas a maioria entra num fenômeno chamado imunossenescência. O que é isso? São as alterações imunológicas causadas pelo envelhecimento. Então, essas células que vão nos defender, elas podem tanto ficar menor em número, é como se eu tivesse uma diminuição do número de soldados na defesa, quanto na função. Às vezes eu tenho as células em número normais, mas elas são mais lentas. Então, é super importante nesse momento a importância da vacinação. Hoje, no nosso país, se dá muito valor à vacinação da criança e do adolescente, mas muitas vezes se esquece a imunização no idoso. É super importante, que aí eu deixo o meu corpo protegido. Quando chegar um ataque, como o meu sistema já é mais lento e às vezes em número o sistema é menor, dessas células de defesa, eu já crio mecanismos que o meu corpo tenha essas defesas prontas. Então, nós temos inúmeras vacinas. Hoje, por causa de vários motivos, existe uma parcela da população que está evitando de realizar a vacinação. E isso faz com que algumas doenças que antes eram erradicadas, que retornem a acometer, né? Então, é super importante todos os nossos idosos se vacinarem, tanto das doenças respiratórias, né? A gente tem o Covid, a gente tem a vacinação de gripe, temos a vacinação de pneumonia também, né? Nós temos é super importante, temos do herpes, do tétano, da hepatite, temos vários tipos de vacina que são muito importantes. E essas vacinas todas que a doutora citou, elas estão disponíveis na rede pública? O idoso pode chegar lá com a sua carteirinha e para pedir para verificar se elas estão em dia e colocar a carteirinha em dia, doutora? Como funciona? Isso. A maioria dessas vacinas que eu comentei, tem até outras mais, estão disponíveis no sistema público de saúde. Então é só procurar o posto de saúde do bairro. Se ele tiver carteirinha, levar. Se ele não tiver, vai ser aberto uma carteirinha nova e vai ser vacinado também. Mas existem algumas que é só na rede particular, que também são importantes, né? Agora falando um pouquinho, doutora, sobre as infecções. Como é que é possível detectar um sintoma de infecção num idoso? É diferente de um adulto? Então, isso é um tema super importante porque a nossa população precisa ficar atento, porque às vezes os sintomas de infecções no idoso, principalmente, quanto mais idade ele tiver, se ele tiver alterações cognitivas, como alterações de Alzheimer, de Parkinson, algumas dessas doenças neurodegenerativas, ou se ele tem várias doenças crônicas, ele pode manifestar infecções diferentes. Então, vou dar um exemplo. Se um adulto tem uma infecção urinária, geralmente o que ele queixa? Ele vai falar, eu estou com ardência para urinar, eu estou com dor no pé da minha barriga, eu estou indo toda hora no banheiro, eu estou com um cheiro ruim na urina ou sangramento. Então fica mais fácil da gente detectar a infecção urinária. No idoso, não. Às vezes, não só na infecção urinária, mas em várias outras infecções, ele manifesta, às vezes ficando mais agitado. Então, a família fala, nossa, de repente ele começou a ter alteração de comportamento, está agitado. Ou o polo oposto, às vezes fica tristonho, prostrado, inapetente. Então pode acontecer, começa a ter alteração de sono. Então, ele para de querer comer, né? Fica inapetente. Então, isso pode ser sinal de infecção também.
Então, quando a família percebe uma alteração aguda, né, que ele estava bem e de repente começou a ter esse tipo de manifestação, é importante procurar ajuda médica para que a gente avalie, para que a gente faça exames. Às vezes até a desidratação pode causar. Às vezes a gente identifica no idoso uma desidratação, uma alteração de sódio e potássio, que é um componente importante do nosso sangue, e manifesta desse jeito. Eu já realizei atendimentos que a família levou o idoso, achando que ele estava começando com depressão. Faziam 3 dias, ela falou, acho que ele está com depressão. Era uma pneumonia. Que às vezes, idoso é mais difícil ter febre. Quanto mais debilitado, menor a chance dele manifestar febre como sinal de infecção. Então, é super importante nós conhecermos o idoso para identificar nele qualquer alteração comportamental, qualquer coisa diferente, que a gente já consiga diagnosticar bem no início e promover o tratamento. Doutora, um sintoma também que você alertou a gente, não sei, uns 4 anos atrás, a gente entrou em contato com a doutora e falou, meu pai, ele tá há uns dias tendo confusão mental, e ele canta, e ele não anda direito, ele quer sair andando, ele tá na casa, ele fala, vamos embora, tô indo embora, então. E a confusão mental, a gente falou com a doutora, ela falou, faz exame de urina, deve estar com infecção de urina. E foi assim, certeira, doutora, era isso mesmo. Então, confusão mental em idoso também é um sintoma. Exatamente, ficou confuso, mudou comportamento, tanto para o polo de agitação, ter delírios, agitação, agressividade, ou o polo oposto, hipoatividade, tá lá tristonho, tá assim, um quadro de prostração, inapetência, e é agudo, pode procurar o serviço que pode ser um quadro de infecção que está iniciando. E que bom que o corpo dá esses sinais, né, doutora? Eles são diferentes. Esse quadro, né, essa informação de qualidade é muito importante, né, doutora? Porque a população precisa ter acesso a esses detalhes que são sintomas do corpo que está acontecendo alguma coisa errada, né? Exatamente. É super importante que todo mundo tenha acesso a essas particularidades do idoso. Que isso... Se a família já vai buscar o atendimento inicial e já trata, isso pode cursar com uma melhora rápida, evita uma internação, todo aquele desgaste e expor a vida do idoso a risco, né? Olha, eu estou aqui com a doutora Luciane, uma conversa muito importante sobre os idosos, né? E as particularidades dessa fase da vida. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, só para tomar uma água. E na sequência a doutora vai continuar falando para a gente. Eu quero saber se eu posso tomar o remedinho que a minha vizinha indicou para eu tomar, tá bom? A gente já volta, não saia daí. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Por isso, a Unimed Piracicaba entrega aos seus beneficiários telemedicina 24 horas todos os dias. Conheça o Einstein Conecta, um aplicativo fácil de navegar que traz orientação médica na palma da sua mão. Pelo celular ou computador, você estará em contato direto com médicos de excelência. Nossa saúde não pode esperar. Unimed Piracicaba, com você há 52 anos. De volta com o nosso quadro Saúde Agora, que tem o oferecimento do Hospital Unimed Piracicaba. Hoje eu estou aqui na unidade da Medicina Preventiva, tendo uma conversa muito especial, muito importante, com a doutora Luciane Furlan. Ela que é médica cooperada na especialidade Clínica Médica e gestora aqui na Medicina Preventiva da Unimed Piracicaba. A gente está conversando sobre os idosos e essa fase tão importante e também delicada, que tem uma série de cuidados especiais que a gente tem que ter. Doutora, agora falando um pouco sobre medicamentos, vitaminas, suplementos, né? Tanta oferta que a gente vê, tanto assim falar de, minha vizinha tá tomando um que fez bem para ela, eu vou tomar também. Ou eu vi aqui no celular um medicamento, uma vitamina, que tá falando que tira a dor no joelho, tira alguma coisa. Pode tomar assim, doutora, sem procurar nenhum médico? Como é que funciona? Isso é um tema super importante na geriatria. Por quê? Com o envelhecimento, é comum surgirem algumas doenças crônicas e a necessidade de usar algumas medicações.
E hoje a gente vê que tem muitos idosos que a gente fala que está em polifarmácia. O que é isso? É usando um número muito grande de medicamentos. E aí o que acontece? Para cada problema de saúde, existe um tratamento específico, individualizado. E aí quando se começa a usar muitas medicações, elas começam a interagir entre si. Então, às vezes, um medicamento combina ser tomado com outro, mas às vezes um medicamento não combina com outro, ele vai fazer esse outro perder a potência. Ou o contrário, às vezes ele vai potencializar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o medicamento que a gente usa. Então, às vezes, o que o vizinho, o que um familiar utilizou, foi bom para o caso dele, mas para o nosso, em que a gente tem outros problemas, tem o corpo que funciona diferente do dele, ele pode trazer malefícios. E hoje, com a internet, né, o acesso às mídias, às vezes também na TV, existem muitas propagandas de medicações e o idoso começa a comprar, né, a fazer a ingestão por conta, buscando algumas melhorias na saúde dele, mas isso pode trazer complicações. Então, o que a gente sempre orienta? Nunca tomar nenhum medicamento sem a orientação do seu médico, porque ele conhece o seu estado de saúde, ele conhece todos os mecanismos das medicações, as interações, né? Eu já vi idosos assim, que estavam tendo quedas porque estavam fazendo uso abusivo de medicamentos para dormir, por exemplo. Então, outros casos, por exemplo, de hemorragia digestiva, né, lá dentro do estômago, que aconteciam porque ele abusava de uso de alguns outros. Então, o uso de medicamento tem que ser muito criterioso. A gente não pode usar o que o vizinho... Às vezes, um vizinho, um familiar, ele tem a boa intenção, mas ele não tem o conhecimento técnico. Então, às vezes, querendo ajudar, pode prejudicar a saúde. Então, é super importante que o idoso mantenha consultas regulares ao seu médico e toda dúvida que ele tenha de algum medicamento que ele ouviu falar que é bom, que ele leve para o seu médico para ver se é o melhor tratamento ou se isso vai trazer malefícios à saúde dele. Muito importante, né? Sempre ter esse acompanhamento periódico, né? E se porventura, de repente, passou por um outro médico que não é o seu de costume, apresenta, né, doutor? Tomo todos esses medicamentos aqui, isso também é bacana. É importante em toda consulta levar receita. Se não tem, não lembra, anota todos os medicamentos, a miligramagem, como toma. Toda consulta é super importante. Porque às vezes o médico já vê que tem um ali que não combina. Então ele já vai escolher um outro tipo de tratamento, falar as doenças que tem, para que o melhor tratamento seja escolhido. Perfeito. Doutora, agora vamos falar um pouquinho se tem um segredo, né, para a gente envelhecer bem. Chegaremos lá, se Deus quiser, né, doutora? Estamos aqui na Medicina Preventiva, que é um espaço justamente de qualidade de vida para melhorar a mobilidade, a parte cognitiva e uma série de atividades. Vamos falar um pouquinho, doutora, dessas atividades que são importantes para uma qualidade de vida na velhice. Exatamente. Então, assim, envelhecimento bem-sucedido é o que a gente busca. É envelhecer com saúde, com autonomia, né? Sendo feliz, tendo vida social. Então, nós aqui da Medicina Preventiva da Unimed, nós focamos muito nos pilares que efetivamente e comprovadamente fazem a diferença em envelhecimento saudável. Então, na alimentação, é super importante termos alimentação saudável, não só no público idoso. A nossa alimentação saudável tem que ser lá quando a gente nasce, através do aleitamento materno exclusivo, né, nos primeiros meses, sempre oferecer para as crianças e para os adolescentes uma alimentação saudável, evitando o consumo excessivo de doce, de gorduras, né, de produtos industrializados, cheios de sal, corante, conservante.
a mesma coisa para o público adulto, idoso. O idoso precisa se alimentar. A gente vê que com a idade, alguns idosos têm preferência e começam a evitar a comer carne, ovos. Ele come muito carboidrato, ele quer almoçar, jantar determinados tipos de alimento, mas a comida mesmo, né? Aquele suporte ele evita. Então aqui nós temos uma equipe muito bacana de nutricionistas, né? Temos também o programa de aleitamento materno para começar desde lá do começo, para proporcionar esse grande pilar de saúde que é a alimentação. Nós temos também programas voltados para um outro grande pilar, que é a atividade física. Nós sabemos o impacto que a atividade física tem em todos os momentos da saúde da população em geral, mas principalmente dos idosos. Então aqui nós temos programas voltados a cada particularidade do idoso. Então, por exemplo, o idoso que é saudável, que é rígido, que é independente, a gente tem um envelhecimento bem sucedido, que eu tenho um educador físico que faz atividade física, nós temos as nossas enfermeiras que vão ajudar no controle das doenças crônicas, vamos acompanhar aferindo a pressão, fazendo controle de diabetes, se eles identificam alguma intercorrência, vão ser encaminhados já para tratamento. Nós temos também o público de idoso que tem maior risco de queda. Então a gente tem o grupo Equilíbrio, o programa Equilíbrio que a gente fala, que são idosos mais frágeis, portadoras de doenças que aumentam o risco de queda, por exemplo, um AVC, um Parkinson, até um idoso que tem uma artrose, ele faz uma atividade física direcionada com fisioterapeuta. Nós temos também um outro pilar que é super importante, que é a socialização, né? Os idosos felizes, que se socializam, que têm rede de amigos, de família, eles vivem mais saudáveis. Então aqui a gente tem em todos esses programas os nossos momentos de socialização, sempre fazemos atividades. Recentemente nós tivemos um bingo aqui com os idosos, eles vêm em massa, eles adoram. Então é muito importante ter aquele ombro amigo, tá com dificuldade, vem e dá risada e conversa, isso ajuda muito. E o outro grande pilar que é a saúde mental, né? Essa socialização ajuda muito. Nós temos aqui também psicólogas, né, que fazem o acompanhamento. Nós temos uma psicóloga fazendo neuroestimulação cognitiva, que são aqueles idosos com problemas de memória. Eles fazem atividade para evitar, né, que haja piora da parte cognitiva, né, da melhora da memória, e também aqueles idosos que já têm um grau de demência, como Alzheimer, por exemplo, né, que é a mais comum, eles estão aqui fazendo atividade para não deixar a doença progredir. E ao mesmo tempo, aquelas idosas que são assim, ativas, nós temos também um grupo de idosas que fazem encontros com a nossa psicóloga, trabalhando essa questão da depressão, da ansiedade, para ter uma qualidade, uma saúde mental melhor. Então aqui a gente tem vários programas, inclusive de controle de doenças crônicas, que também é mais um pilar. A gente sabe que com o envelhecimento algumas doenças crônicas acabam acontecendo, mas o super importante é que elas sejam controladas. Então, tem hipertensão? Vamos controlar essa hipertensão para não ter nenhuma alteração, né? A gente não tenha nenhum infarto, nenhum AVC. Temos diabéticos, né, acompanhando. Vamos manter esse diabetes bem controlado, sempre em parceria com os médicos cooperados da Unimed. Nós temos aí o DPOC, enfisema pulmonar. A gente tem um grupo aqui que faz fisioterapia respiratória, que chama Grupo Inspirar. Vamos manter essas doenças controladas. O Inspirar, que é para evitar tabagismo. Vamos cessar esse vício. Então, aqui a gente tem
Tem muito mais, mas assim, nesse curto período a gente assim está conhecendo um pouquinho tudo que a Unimed promove, né, no controle e evitando também as doenças crônicas, né? Exato. Olha, e esses serviços todos estão disponíveis aqui para os beneficiários da Unimed. No caso, doutor, esse acompanhamento que é voltado para os idosos, né? Mais especificamente, tem uma idade específica que o beneficiário, a beneficiária que nos assiste fala, olha, eu acho que eu quero lá começar, precisa passar por alguma avaliação, como é que funciona para começar a participar dos programas? Isso, assim, os programas voltados para idosos, a gente orienta acima de 60 anos, que eles nos procurem, né? Pode procurar de livre demanda. Eles vêm aqui na sede da Medicina Preventiva ou entrem em contato através do nosso telefone, que nós vamos deixar, né, para que a gente consiga entender a demanda dele e direcionar para o melhor programa. Olha, são muitas, né, os benefícios de você ter um acompanhamento, uma qualidade de vida, e a medicina preventiva tem esse propósito, né, doutora? A Unimed Piracicaba proporciona esse espaço aqui, que aliás é um espaço lindo, você está acompanhando, nós estamos no jardim aqui, e tem todo um local equipado para isso mesmo, né, desde como a doutora ressaltou, dessa parte nutricional e a parte de atividades físicas, saúde mental, enfim, é uma série de programas e de atividades para que a pessoa tenha uma qualidade de vida mesmo, né, doutora? Com certeza, e é notório o antes e o durante os programas, né? Ele fica mais bem controlado das doenças, ele fica mais ativo. Muitos idosos que começaram estavam em depressão, e assim, durante o programa foram melhorando, né? Cria aquela rede de amizade, então é super importante. Muitos a gente acompanha aqui com graves problemas, né? Familiares, mas eles estão aqui, estão vindo, então tudo fica melhor. Problemas todos temos, mas com todo esse suporte a gente consegue vencer, né, essas adversidades. E olha, eu tive a oportunidade de participar de algumas atividades assim festivas aqui das pessoas que acompanham, né, os programas, e é uma alegria só, né, doutora? Já fui em festa junina, já fui em outras atividades, o pessoal animado, e a gente vê que eles vêm mesmo porque gostam, e isso é um reflexo do trabalho sério de vocês, né, doutora? É tudo feito aqui com profissionais tecnicamente muito capacitados e que tem muito amor à profissão, né? Então a gente fala que é um casamento, né? Que faz toda a diferença também, né, doutora? Verdade. Olha, eu conversei aqui com a doutora Luciane Furlan Teodoro, ela que é médica cooperada na especialidade clínica médica e gestora aqui na Medicina Preventiva da Unimed Piracicaba. Falamos um pouco sobre os idosos e esse momento da vida tão especial e que tem que ter um olhar especial também. Doutora, muito obrigada por nos receber e até uma próxima. É sempre um prazer e vamos sempre continuar com esse olhar com amor, com atenção, né, nos nossos idosos, e sempre que precisar a medicina preventiva da Unimed está aqui de braços abertos para oferecer o melhor para a população. Muito bom, parabéns, doutora Luciana, parabéns por esse projeto tão incrível da Unimed com os nossos idosos, né, Maria? É isso, né? Tua doutora é uma querida e a Rose está aqui comentando, né, Rose? Doutora Luciane, geriatra, ela é médica da minha mãe, é uma querida, excelente entrevista, muito esclarecedora, parabéns a vocês. Obrigada, Rose, um beijo para a mamãe querida, Dona Marta, que eu sei que está assistindo também.